O que eu vou falar agora já é uma certeza para mim. Ser motorista de aplicativos é uma ótima oportunidade e faturar bem não tem nada a ver com sorte. Sim, ser motorista de aplicativo é simples e é para qualquer um. E não, nem todo mundo pensa assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Braga, eu sou motorista profissional em Belo Horizonte e hoje eu tenho algo próximo de 20 mil viagens que fiz nos últimos 5 anos como taxista e motorista de apps. E quase você não vê esse vídeo. Vou te explicar. Por um momento, se não fosse uma confusão com 2 motoristas, um botão de delete e um grupo de WhatsApp, você nunca assistiria esse vídeo. Ainda bem que vi isso antes e tive a coragem de resolver. Mas foi quase. Então, prazer em falar com você. Muitas pessoas entram no Uber, 99, Cabify, até mesmo no táxi, imaginando que vão ganhar muito dinheiro, que é um trabalho fácil, que vão tirar de letra. Fácil pode até ser, mas definitivamente, com certeza, não é simples. Alguns motoristas entram nas plataformas com várias ideias de como vão fazer para pegar corridas particulares. Outros já entram com o pensamento de investir em um carro mais caro para começar. E é aí, justamente nesse momento tomado pelo calor da situação, onde você precisa de um trabalho, que você vai lá e toma a decisão de se endividar para entrar no Uber. É exatamente nesse ponto que vem a primeira grande decepção. Você coloca o carro na rua, não consegue fazer nem metade do que os motoristas conseguem, torra uma gasolina sem fim e volta com um prejuízo para casa e o pensamento fixo, isso não dá certo. Isso aí nenhum vídeo de YouTube te explica, né? Deixa eu adivinhar. Agora você já se endividou, não tem o resultado tão esperado e vai ter que dar uma solução de qualquer maneira, não é isso? Daí bate aquela sensação de frustração, talvez até um arrependimento lá no fundo. Para piorar tudo, você investe horas em deixar tudo perfeito, vem um desalmado de um cliente simplesmente te dar 1 estrela. Muitas vezes, essa avaliação ainda te desabilita para uma promoção e isso vai fazer você perder dinheiro. Para dificultar ainda mais, muitas vezes você nem sabe o motivo. Às vezes você luta para se qualificar para uma promoção e apenas um cancelamento no final do dia, quando você já nem precisava de mais corridas, acaba te desqualificando e você também perde dinheiro. E pergunta se o cliente liga para isso. Muitas vezes, até seu ânimo de continuar vai embora. E o pior disso tudo é que você começa a ter aquela sensação de que está andando para trás. Se você anda se sentindo assim, eu quero te dar uma notícia agora. Esse seu tempo de tristeza finalmente acabou. Acabou porque eu vou te mostrar como é simples e totalmente possível, através de estratégias rápidas e um método inovador, exatamente como aumentar os seus ganhos, não importa quanto você esteja ganhando hoje. Com uma metodologia totalmente diferente e inovadora, você aprenderá de um jeito interativo, fácil de usar, sem frescuras, direto ao ponto. Como se fosse um mapa com instruções muito claras, escritas para você, você aprenderá definitivamente como prever a demanda antes mesmo dela acontecer. Como estar presente sempre nos melhores dias, horários e lugares. Como é possível, em alguns casos, dobrar seu faturamento através de estratégias simples. Corridas longas e curtas, você vai entender exatamente as vantagens de cada tipo de corrida. Você vai descobrir alguns horários durante a semana que são horários de ouro, que você pode faturar mais de R$ 80 em 1 hora. Essas são apenas algumas informações. Você aprenderá isso e muito mais. Você será capaz, mesmo sendo um novato, inexperiente, ou mesmo se você estiver começando do zero absoluto. Sim, isso vai dar certo para você. Você vai aprender a aplicar exatamente as mesmas técnicas utilizadas pelos motoristas que mais faturam no Brasil. Motoristas que já conseguiram gerar em um único mês mais de R$ 10 mil de faturamento, apenas dirigindo. Fora isso, ainda tem as viagens particulares. Para você ter uma ideia de como essas estratégias são poderosas, eu peguei um motorista novato, ensinei algumas técnicas e ele obteve resultados já nos primeiros dias. Sem mágicas ou sofrimento, ele conseguiu tudo isso sendo um completo iniciante. Ele seguiu isso apenas através de 2 dicas que passei para ele em um telefonema. Isso significa que se ele aprendesse o método completo e trabalhasse focado, seria um dos motoristas que passaria a barreira dos R$ 2.000 por semana tranquilamente. Muito bom isso, né? Aí você já se pergunta, será que eu vou ser capaz? Sim, você vai ser capaz de aplicar isso na sua região. Mas antes preciso lhe dar um alerta. Pode ser que você não encontre exatamente os mesmos números, mas seus rendimentos vão aumentar certamente. Mesmo que você seja um motorista experiente, ainda que você seja um motorista novato, um completo iniciante, ou mesmo que você esteja começando do absoluto zero,
Saiba que, indiferente da situação em que você esteja hoje, sim, vai ser possível para você. Eu sei que você deve estar pensando agora que isso é bom demais para ser verdade. E é justamente por isso que eu vou abrir o meu coração para você agora. Se eu não tivesse desenvolvido esse método e depois aplicado as estratégias em dezenas de pessoas, eu também não acreditaria. E foi o que eu fiz, não acreditei. Resolvi antes fazer alguns testes, sem contar exatamente o que eu estava fazendo. Ajudei pessoalmente 3 motoristas na intenção de analisar os resultados. Ajudei 3 perfis específicos: um motorista experiente, um motorista novato e um completamente inexperiente. Depois de 2 semanas, analisamos os resultados e obtivemos uma melhora significativa. Depois ainda repeti o teste de maneira aberta em um grupo de pessoas por WhatsApp, algo em torno de 30 pessoas. Para minha surpresa, 80% das pessoas que se comprometeram obtiveram resultados excelentes, e disso eu não podia duvidar. Mas ainda tinha um último teste que eu queria fazer, e ele aconteceu quase sem querer. Veja essa história. Um dia meu WhatsApp chama no direct. Era uma pessoa, seu nome era Will. Eu estava em casa no dia, estava com um pouco de tempo, resolvi conversar com ele. Na sua história, ele me dizia que estava em casa com o pé recém-operado e havia ficado desempregado há pouco. Ele nos encontrou pelo site, sua intenção era se informar melhor para entrar no Uber. Pensei naquele momento, era isso que eu queria. Uma pessoa que nunca trabalhou como motorista, com tempo e vontade de aprender um método totalmente eficaz e comprovado. O teste era simples. Se eu conseguisse ensinar ele teoricamente e ele arrebentasse nas próximas 8 semanas, eu teria certeza de que o método era 100% eficaz para todas as pessoas. Era simples. Se ele tivesse resultado, nas próximas 8 semanas, o método estaria comprovado e eu estaria definitivamente convencido. Resultado dos testes? Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Esse método foi criado quase sem querer. Se eu não tivesse prestado atenção num simples detalhe, certamente você e eu nem estaríamos aqui. Eu vou te contar. Esse método é fruto de muito trabalho. São aproximadamente 4 anos de experiência nos aplicativos e mais 1 ano de experiência em táxi. Isso totalizou cerca de 20 mil viagens em 5 anos. Primeiramente, não imagine que isso seja muito. Isso dá uma média de 11 viagens por dia nos últimos 5 anos. Eu tive que ralar demais porque só nesses últimos 2 anos eu ajudei de maneira direta mais de 500 motoristas através dos grupos, listas e grupos com administradores. São mais de 4 mil motoristas impactados de maneira direta e indireta nos últimos 4 anos. Participei ativamente do desenvolvimento desse mercado no Brasil. Estive presente nos principais eventos do país, como na ocasião em que estive em Brasília, no Senado, para defender o nosso trabalho quando tentaram acabar com os aplicativos. Opa, tudo bem, pessoal? Então, depois de um dia bem cansativo, conversando com 4 senadores, acredito que ficou uma boa impressão aqui. Eu acho que vai ser bem tranquilo de a gente conseguir os prosseguimentos aí para dar tudo certo, beleza? Então valeu, abraço para vocês, até mais. Certa vez me perguntaram qual é o meu sonho. Meu sonho é, eu quero um Brasil livre, onde você possa ter o direito de trabalhar com o que quiser, inclusive ter o direito de não trabalhar no mercado formal se você não quiser. E por que eu estou fazendo esse treinamento? Porque eu acredito na lei das marés. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Quanto maior é o mercado, mais saudável ele fica. Eu descobri que a minha missão de vida é ajudar as pessoas e eu gosto de fazer isso. É isso que eu fiz de graça, em algumas ocasiões eu até mesmo paguei para fazer. Eu quero fazer com que você viva melhor, fazer com que você possa se tornar livre para escolher. Eu quero lhe contar uma história. Um dia eu estava fazendo um lanche em Confins e chegou um motorista que precisava de informações. Ele queria saber onde deveria esperar para entrar na fila do aeroporto. Mal sabia ele que ele já estava na fila do aeroporto. Não me lembro exatamente do diálogo, mas deixei o contato do meu site e do grupo de WhatsApp. Ele se conectou no conteúdo e começou a acompanhar o trabalho. Ele me segue antes mesmo de existir um método ou um treinamento. Ah, só para constar, ele foi um dos 3 motoristas, lembra? Vou deixar ele se apresentar. Jean Vinícius Rocha, HB20, só no etanol. 2 anos e 3 meses aproximadamente, e mais ou menos 7.300 e poucas viagens. E essas 7.300 é só Uber, né? Sem contar Cabify e 99. Então eu trabalhava numa multinacional, foram praticamente 9 anos nessa empresa, e em 2013 eu saí
6 meses depois eu conheci a Uber, que começou com a renda secundária e a partir daí estamos aí até hoje. Virou a renda principal, né? Virou a principal. Então, muito interessante, porque a gente aprende na hora certa. Porque o que acontece? Você vai jogar a pergunta quando você está precisando de uma resposta. E automaticamente essa resposta vai vir, às vezes, de uma ou mais pessoas também. Algumas soluções até bem interessantes, de mais de uma pessoa, né? Então, seguir que dá certo. Essa semana mesmo, mais uma vez eu testei e tava assim, um dia péssimo e falei assim, não, vou testar, direcionar para o aeroporto próximo de meio-dia. Estava perto de um hotel e deu muito certo, bate e volta certeiro, né, para o aeroporto e tornou o dia mais rentável da semana. Então, aproximadamente depois de uma semana já começou a aparecer os resultados, né? Foi logo quando surgiu aquela corrida da Cabify, que nós fizemos um teste de uma semana, a gente foi jogando as dicas que você foi passando para a gente dentro do grupo, né? E foi dando muito certo no final da semana, aquele resultado bem expressivo, né? Bem fora da curva. Então, saber o que fazer e como proceder com os aplicativos, porque muitas das vezes você se vê sozinho dentro do carro, com seu celular e um passageiro de quebra lá atrás. E aí? Você tem que resolver. Se você não tem ajuda de ninguém, o que você vai fazer? Não, foi da água pro vinho. Muita... Mudou assim, 99% de mudança. Foi bom demais depois de conhecer, de começar a interagir com o grupo, foi bom demais. Muito, ajuda assim. Eu assim, minha motivação principal são minhas filhas. Eu saio de casa, assim, dou um beijo em cada uma delas e elas que é o meu combustível principal. Mas só de saber que tem um grupo por trás ali, que você pintou uma dúvida, você joga lá e rapidinho você tem uma resposta, te motiva mais a conseguir resultados melhores. A discussão. É aquilo que você falou, várias pessoas que conhecem muito e opiniões diferentes. Então, assim, não é que um está certo e o outro está errado. Os dois estão certos, mas de formas diferentes de visão, né? E ali você pode testar uma e outra opinião. Se você visse uma pessoa indecisa entre comprar o treinamento ou não, o que você falaria para ela se você estivesse na frente dela? Seja honesto, entendeu? Você quer ajudar aquela pessoa, o que você falaria para ela? Compre que vale a pena. Sério? É isso que você pensa mesmo? Sim. É isso. É pedir a Deus proteção e firmar o casco e acelerar. É isso aí, cara. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Para mim, foi surreal ver o crescimento do Jean, tanto pessoal quanto profissional. Como profissional nas plataformas, ele passou a faturar mais. Isso possibilitou a realização de um sonho, a troca do seu carro. Como pessoa, hoje percebo um cara mais focado e concentrado, e até mais feliz. É sempre uma alegria enorme ver uma pessoa como o Jean, que é batalhador, ir lá e arrebentar. Sei que o mérito é totalmente dele, mas me sinto vitorioso junto com ele. A única diferença entre ele e você é que ele realmente seguiu as orientações. Bom, voltando à história do Jean, depois daquele encontro, começamos a trocar informações e já nos primeiros dias ele alcançou resultados que nem ele mesmo acreditava ser possível. Antes de eu te mostrar como você vai ter acesso a essa estratégia de aceleração de resultados que pode ser aplicada por qualquer um, eu quero te contar um pouco a minha história e de como eu descobri esse método quase sem querer. No meu começo, no primeiro mês, eu não sabia nada do trabalho com aplicativos. Na verdade, era até pior. Eu já tinha rodado no táxi e juro pra você, eu achava que sabia algo. Entrei no Uber achando que era a mesma coisa. Resultado final da brincadeira? Me ferrei. Tomei um prejuízo absurdo. Rodei 8.000 quilômetros e não ganhei nem 2.000 naquele mês.
Levando em consideração revisão e depreciação do carro, naquele mês eu tinha tido prejuízo. Não sabia de fato onde conseguir as informações, pois naquela época não existia nenhum canal oficial que me respondesse rapidamente. Me lembro que um e-mail demorou 1 mês e 3 dias para ser respondido. Sinceramente, depois da revolta e da decepção, e de ter quase desistido, e sim, confesso, quase desisti também. Voltando à história, eu imaginava que o trabalho seria algo bem próximo do que eu fazia no táxi, mas para minha surpresa era totalmente diferente. Ralei muito para entender como o sistema do Uber funcionava, pois não tinha nenhuma pessoa para trocar informações. Por várias vezes virei noites inteiras tentando entender qual a lógica para eu ser o motorista escolhido para pegar uma viagem, já que o critério não era proximidade. Por várias vezes eu estava na porta de alguém, chegava outro carro, parava e pegava o passageiro. Claramente eu era o motorista mais próximo, mas a viagem era direcionada para outro motorista, e eu queria entender isso. Em algumas ocasiões eu queria atender passageiros combinados por dentro da plataforma, por questões de segurança, seguro, uma série de coisas. Como a proximidade não era o fator principal para minha seleção, demorei alguns meses para começar a perceber qual era o padrão. Esse padrão levava em conta avaliações do passageiro e motorista e também disponibilidade de motoristas na região e até horário do dia. O mais incrível que descobri foi: a Uber definitivamente não quer que você repita passageiros. Antes até era possível. Eu cheguei a anotar clientes, origens e destinos em uma planilha por horários. Só com essa dica eu consegui arrecadar mais de R$300 por semana, pois estava sempre presente no dia e hora certo com o direcionamento ligado para o lugar correto. Mas tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, a Uber mudou a maneira como somos acionados. O fato é simples de entender. Se você entende como o sistema funciona, você pode interferir de alguma forma a seu favor. Como eu agrupava essas informações, então eu interferia diretamente ao me posicionar, de modo que seria impossível não ser selecionado. Eu estava, de certa forma, hackeando o sistema da Uber. Isso era bem legal, mas tinham testes que, se eu aplicasse apenas em um motorista, não iriam gerar resultados. E existiam questões que eu precisava testar em muitas pessoas simultaneamente. Logicamente, se eu conto que é um teste, não dá certo, então fiz em silêncio. E assim fiz. Dividi algumas poucas informações com as pessoas dos grupos que participava e era muito interessante perceber como as coisas funcionavam. Para minha surpresa, em alguns testes, os resultados não eram claros ou eram inconclusivos. Às vezes davam certo, às vezes não. Para entender como as coisas funcionavam, comecei a usar um novo grupo. Um grupo de motoristas que já sabia trabalhar. Um grupo diferenciado, realmente muito bom. Ali os participantes em geral ganhavam muito acima da média. Muitas vezes, quase o triplo da média. O método era muito simples. Só havia gente que sabia rodar. Assim era mais fácil testar e discutir os resultados. Então nós testamos. Tentávamos testar tudo. Tudo que você pudesse imaginar. Quando eu descobria algo, passava para o grupo e todos testavam. Daí eu anotava os resultados e repetia os testes para confirmação em um grupo de motoristas comuns. Quando alguém do grupo comum conseguia reproduzir, eu confirmava a eficácia daquela informação que então era documentada. Apesar de lento, esse processo me ajudava a melhorar o treinamento sucessivas vezes. Respeitando a amostragem do grupo, que era aproximadamente 15 pessoas, 12 integrantes conseguiram melhorar ainda mais os seus resultados. Peguei os 5 melhores para entrevistá-los, tentando entender o que houve para melhorar ainda mais. Discutindo sobre como eles haviam trabalhado, percebemos algumas coisas, fizemos algumas alterações e isso resultava em mais algumas melhoras. Era literalmente um processo de otimização. Eureka, pensei. Eu começava a entender ali quais eram os padrões de comportamento que geravam resultados que, se melhorados esses aspectos, também melhoravam os resultados financeiros. Ensinando isso, eu poderia ajudá-los a melhorar ainda mais, atuando apenas onde dá resultado. Resumindo, separei as melhores ações que resultam nos melhores resultados e estudei só isso. Esse novo método de validar conhecimento abriu um novo universo de possibilidades para mim. Ali eu descobri que não precisava sequer dirigir para aprender. Era só observar o que os motoristas que mais faturavam estavam fazendo. Aplicar essa nova metodologia me deu escala devido ao número de participantes envolvidos. Ainda me lembro como se fosse hoje, quando comecei a analisar todos os dados gerados por todos os grupos juntos. Foi como ver o mar se abrindo diante dos meus olhos.
Isso tinha me dado uma visão muito ampla e precisa de como as coisas deveriam ser. Naquele momento, tudo ficou muito claro. O método acabava de ganhar forma e fundamentos sólidos. Posso dizer que ali foi, de fato, o momento em que entendi como as coisas funcionavam. Foi o famoso caiu a ficha. De quebra, ainda aconteceu uma coisa que me encantou. Todos os grupos eram separados. Eram 4 grupos até então. As pessoas ali não se conheciam, mas os grupos se transformavam em algumas semanas em pequenas comunidades. E se ajudavam, mesmo não estando na mesma cidade. Parecia uma mágica. Eu achava muito legal. Bastava educar aproximadamente 20% dos motoristas de um grupo e os outros 80% acompanhavam como uma comunidade. De fato, se tornaram uma comunidade. Bom, o que o grupo tinha de resultados, eu testava em outro grupo. Ao término do segundo teste, para tirar a prova, repetia em um terceiro grupo. Quando todos os testes coincidiam, a informação era documentada e validada. Quando percebi que essas informações poderiam ajudar as pessoas, comecei a me dedicar muito para organizá-las. Isso acabou quase inevitavelmente virando um treinamento. Posso dizer que foi nesse exato momento que o treinamento nasceu. Meu desejo era construir uma forma capaz de educar outras pessoas, mesmo sem a minha presença. Uma forma que fosse eficiente para o aluno e para o professor fazer a transmissão do conhecimento. Comecei a organizar tudo em um blog e deixar disponível. Minha intenção era que as pessoas pudessem acessar e, para minha surpresa, não aconteceu dessa forma. As pessoas me encontravam pelo site, mas acabavam nos grupos. E não era isso que eu queria. Fiquei um pouco chateado, mas não desisti, mantive o foco. A partir daí, minha total atenção era para os grupos de WhatsApp. Minha missão era clara: achar uma solução para o problema da bagunça nos grupos, pois estava quase impedindo seu funcionamento. Como as pessoas não queriam o site e sim o grupo, precisava organizar então o grupo. Chegou no ponto que era tanta bagunça, até mesmo as pessoas que estavam recebendo orientações não estavam aplicando, pois não estavam fazendo nada corretamente, pois o grupo perdia o foco pela bagunça. O grupo se perdia em questão de horas, se não tivesse algum ADM atuando. Um belo dia aconteceu o pior. 2 motoristas do grupo de WhatsApp, e por coincidência sem o administrador naquele momento, entram em embate devido a um assunto sobre política. Bom, resumindo, deu merda. No final, nós precisamos usar o botão de delete. Vamos aos fatos. Um assunto sobre política, a ausência de todos os ADMs é a combinação perfeita para algo não sair bem. Foi péssimo ler aquele histórico. 2 pessoas que no começo se ajudavam, de repente trocando dezenas de ofensas publicamente no grupo. Uma confusão generalizada aconteceu. Resultado final, perdi o grupo. A situação ficou tão séria que o grupo não se recuperou naquela formação. Acabaram virando 2 grupos menores e algumas pessoas não se suportam até hoje. O grupo havia ficado completamente desgovernado. Foi aí que meu mundo veio abaixo, pois eu tinha tido um imenso trabalho para organizar tudo e aquele mesmo problema estava se repetindo em outros grupos, com assuntos de política, com assuntos de polícia, com assuntos sobre roubos. Parecia que tudo estava simplesmente desabando. As pessoas não tinham resultados mais, porque a bagunça havia tomado conta. Tomei coragem e deletei os 2 bagunceiros, reorganizei os grupos e aí tive uma ideia. Colocar um aceite de termos antes da entrada e ali estavam as primeiras regras do grupo. Milagrosamente, quase sem querer, eu tinha descoberto como uma simples ação poderia corrigir tudo. O problema de como manter um ambiente produtivo estava resolvido. Foi quase sem querer e por um breve momento quase desisti. Não queria ser o chato que deleta pessoas dos grupos. Bom, então percebi que precisava organizar a informação de uma maneira mais simples, mais clara e mais direta, para que o site fosse uma alavanca que apoiava os grupos. A partir daí, foi fácil. Coloquei um conjunto de regras para que os participantes pudessem aceitar antes de entrar nos grupos. Com a aplicação das regras, o grupo ficava 100% focado e produtivo. Tudo isso no melhor estilo de sala de aula online. Então, tomei ali uma decisão. Eu mudaria tudo, de novo. Todo treinamento, método, interações, aula, enfim, tudo aconteceria por dentro do grupo de WhatsApp. Isso mudou consideravelmente minha visão sobre o projeto. Naquele momento, eu havia percebido que, na verdade, o método era o grupo. Esse era o segredo. Eu havia acabado de descobrir. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive e admira, e o grupo fazia isso. Bastava nivelar por cima.
Naquele momento, eu tinha acabado de descobrir tudo o que precisava. Apliquei todo o meu esforço, então, em organizar o grupo usando a metodologia nova. E, para minha surpresa e felicidade, explodiram os ganhos simultaneamente. Alguns motoristas passaram a atingir facilmente ganhos ideais na casa de 1.300 por semana, sem desespero ou sofrimento. Mas também ali se revelaram membros capazes de ultrapassar a barreira de R$2.000 em uma semana. Algumas pessoas conseguiram ultrapassar a fantástica marca de R$3.000 em uma semana. Quando vi aquilo, mal conseguia acreditar que a mesma informação tinha produzido resultados extraordinários de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, em várias cidades diferentes ao mesmo tempo. Parecia um sonho e estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu tinha, enfim, desvendado o segredo. Foram 4 anos de estudo, de tentativas e erros, de noites em claros, de muita insistência. Cheguei a pensar que estava ficando louco algumas vezes. Depois disso, assumi o compromisso de reorganizar tudo. E depois de 1 ano, consegui colocar tudo em um único treinamento. Depois da metodologia nova implementada, eu apliquei em um motorista muito especial. Seria o caso final. A prova incontestável e definitiva para mim que o que estava ali de fato dava resultado. A prova que faltava para que eu acreditasse de uma vez por todas que o método era de fato muito eficiente, quase infalível. Afinal, o motorista precisava colocar tudo em prática e esse era o único ponto fraco. Mas o grupo iria fortalecer e o ambiente seria o melhor possível. Você já tentou ir na academia sozinho antes de criar o hábito? Vou te contar uma coisa. Você já reparou que os grupos nos motivam? Somos seres humanos e desde o começo de nossas histórias construímos comunidades porque funcionamos melhor em grupos. Lembra do motorista especial? Você achou que eu tinha esquecido, né? O Will. Pois é. Quando o conheci, estava com o pé operado e não podia trabalhar ainda. Ele não havia nem sequer se inscrito no Uber. Ele me descobriu através do blog e entrou em um dos grupos gratuitos. Rapidamente começou a se informar, pois seu objetivo era começar a trabalhar. Pensei assim, vou tentar ensinar ele por telefone. Se eu conseguir ensinar uma pessoa que nunca dirigiu profissionalmente a rodar e ele arrebentar nos primeiros 2 meses, o método vai estar testado. Hoje, o Will administra alguns grupos motorista online e ainda ajuda pessoas através do projeto. Se tornou meu amigo e parceiro. Bom, revendo a história do Will, do Jean e até a minha, senti orgulho daquilo que tínhamos feito. Tive certeza que, de fato, eu estava definitivamente convencido. O método funciona 100% para qualquer pessoa, mesmo ela nunca tendo dirigido profissionalmente na vida. Hoje eu lembro e penso que olhando o resultado do Will e do Jean e tantos outros me vem à mente um sentimento de gratidão. Finalmente havia conseguido fazer algo bom que de fato ajuda as pessoas. Senti que ali a minha missão estava finalmente cumprida. Hoje o sentimento é de gratidão por todos os motoristas que passaram por todos os grupos e deixaram suas dicas e contribuições. Gratidão por todas as pessoas que confiaram no trabalho e enviaram suas dúvidas nos grupos e confiaram nos administradores. Gratidão aos administradores. E é justamente por esse sentimento de gratidão que hoje decidi abrir esse método. Para todas as pessoas do Brasil que desejarem aprender, possam aprender. Mesmo que você seja inexperiente, novato, ou até mesmo se você está começando do absoluto zero, você será capaz sim de aplicar o método supermotorista, pois você estará sendo acompanhado praticamente o tempo inteiro. Minha missão aqui é colocar à sua disposição toda a minha experiência trabalhando a seu favor para que você acelere seus ganhos. Será uma experiência de aprendizado diferente e dinâmica, algo completamente diferente de tudo que você já viu no mercado. Uma experiência enriquecedora. Minha missão aqui é transformá-lo, é te ajudar a ter renda com qualidade de vida, sem você precisar se matar. É te dar poder de escolhas, é te dar o poder de escolher quanto e como quer trabalhar, é te dar o poder de escolher os melhores dias e horários para folgar, é te dar o poder de escolher tirar as férias com sua família. Enfim, quero te ajudar a escolher melhor, mas infelizmente não podemos ir além disso. Não podemos fazer o trabalho por você. É você quem precisa decidir fazê-lo e nós estaremos aqui com você para ajudar, apoiar, orientar e principalmente te aplaudir quando você vencer. O que eu quero aqui é lhe ensinar para que você possa investir o seu tempo
no que de fato traz resultados, te ajudar nas escolhas corretas para que você, ao investir o seu precioso tempo, ele de fato seja concentrado onde vai frutificar. O foco de estudar precisa ser seu, mas saiba que em sua caminhada, em nenhum momento estará sozinho. Estarei nessa junto com você a todo instante, ao toque de um botão, simples como tudo que é bom na vida deve ser. Eu quero estar aqui para lhe dar as boas-vindas, dizer que é uma grande alegria você estar aqui agora conosco. Esse é o momento e a hora certa para sua decisão. Depois de assistir esse vídeo, você pode tomar duas decisões: fechar o vídeo, fingir que nada aconteceu e continuar lutando como sempre fez. 2. Garantir a sua vaga e participar desse incrível treinamento que o ajudará a evoluir nesse momento. Pense comigo. Todas as profissões precisam de aperfeiçoamento. Melhorar e evoluir faz parte da vida. Não importa qual sua profissão. Sempre existirá algo que pode ser melhorado. Você sempre poderá aperfeiçoar algo. Minha missão é capacitá-lo para que você mesmo aprenda a desenvolver suas próprias estratégias e competências. E qual será o prêmio de aplicar as estratégias do treinamento? Você se torna dono do seu tempo. Sem depender de ordem de terceiros, definindo sua agenda ou férias. Não estou dizendo que vai ser fácil. Estou dizendo que vai valer a pena cada segundo investido nesse treinamento, pois vamos estar juntos nessa caminhada. Eu quero estar presente ao seu lado, te parabenizando quando você conseguir dobrar o seu faturamento. Quero poder assistir de perto a sua evolução para que juntos possamos comemorar a sua vitória. Mas é agora, a partir desse momento, onde já estamos imaginando você celebrando a sua vitória, que eu tenho que te dizer. A única coisa que eu preciso agora é que você confie em mim. Eu descobri que a minha missão aqui na Terra é ajudar o próximo através da educação. Afinal, de que me adiantaria ter todo o conhecimento, investir o meu tempo para montar o site, grupos, treinamento, se não fosse com o único propósito de te ensinar? Estou convencido de que minha maneira de ajudar o Brasil a crescer é ajudando as pessoas a se desenvolverem, é ensiná-las a ganhar mais dinheiro para que possam viver melhor. Ver na internet tantas mentiras sobre esse mercado sendo ditas, tantas falsas manchetes gerando confusão e desinformação, me fizeram ter o desejo de organizar tudo isso e te mostrar somente o que dá resultado. E o principal, a verdade. Sem enganações, truques, apenas a verdade. Me lembro que no início, quando estava escrevendo o treinamento, eu entrava em alguns grupos de WhatsApp e ajudava algumas pessoas que estavam muito perdidas. Sinceramente, isso mexe comigo. Não consigo ver uma pessoa com dúvidas se debatendo para descobrir algo e eu calado com a informação na cabeça. Informação não compartilhada é informação perdida. Eu posso dizer uma coisa agora para você? Para mim é um prazer pessoal ajudar uma pessoa. Ver ela conseguindo aplicar e tendo sucesso, para mim é mágico. É uma sensação ótima e é viciante. Isso me causa cada vez mais prazer, me sinto entusiasmado e principalmente me sinto útil. Me recordo de algumas ocasiões onde recebi agradecimentos inbox que chegaram a me emocionar. Pessoas que estavam completamente sem perspectiva, que ao escutar minhas palavras, tomaram a coragem e a decisão de agir. Elas estavam conseguindo sustentar suas famílias com dignidade. Naquele momento eu havia descoberto meu motivo, o real motivo, o propósito da minha vida. Algo que me faria acordar todos os dias de manhã sem intenção de descansar enquanto não visse o resultado daqueles esforços concluídos. Posso dizer com certeza absoluta, me encontrei nesse treinamento. É fato que eu amo ajudar e ensinar as pessoas, e eu tenho sim uma ferramenta que vai te ajudar. Um treinamento que pode te ajudar a virar o jogo praticamente em 2 meses. São exatas 8 semanas para você se transformar. Invista em você. O que você aprenderá aqui conosco o transformará em um especialista. Você será capaz de construir suas próprias estratégias, saindo fora do senso comum. Você vai aprender como pensar fora da caixa, e é isso que fará a diferença. Para o treinamento ficar ainda mais completo, eu preparei 3 bônus absolutamente imperdíveis para você, que vão te ajudar ainda mais em sua transformação. Bônus 1. Um guia para você aprender a abrir o seu registro MEI de microempreendedor individual sem depender de contabilidade no melhor estilo passo a passo. Mas caso precise, temos um contador expert em MEI para motoristas. Bônus 2. 1 hora de conversa comigo. Exatamente isso que você ouviu. Uma mentoria minha de 1 hora, apenas eu e você. Valor R$ 197. Para alunos, 0. Bônus 3. 10 modelos editáveis para você apenas trocar os seus dados. Valor do material, R$ 97,95. Para alunos, 0.
E quanto vai lhe custar esse fantástico método? Menos do que um lanche por semana, e isso pode ser parcelado em até 12 vezes. Exatamente isso, menos do que uma viagem de taxa mínima da Uber por semana. Definitivamente, eu poderia cobrar por esse treinamento R$ 975, mas como você está acompanhando o meu trabalho, não vou cobrar nem metade disso. Aliás, é isso mesmo que eu vou fazer, nem metade da metade. Basta clicar no botão laranja abaixo e vou ajudar você a se transformar. Você sairá da posição de motorista novato e se tornará um expert. Eu tenho certeza que esse método vai funcionar para você. Eu tenho tanta certeza que isso dará certo para você, que se por algum motivo nos primeiros 30 dias você não ficar satisfeito, basta você me chamar pelo grupo e eu vou te devolver todo o seu dinheiro centavo por centavo e sem perguntas e continuamos amigos. Dessa forma, você vai poder receber o e-book, entrar no grupo e analisar se você está satisfeito. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu conheço o ambiente que criamos e tenho certeza que você ficará satisfeito. Mas, mesmo assim, se você não ficar satisfeito, basta me falar e eu te devolvo todo o seu dinheiro na hora, sem perguntas. Já que todo o risco é meu, você pode ficar tranquilo. Por isso, clique agora mesmo e garanta sua vaga antes que se esgote. Lembre-se, por uma questão de qualidade dos treinamentos, as vagas são limitadas. E se prepare para se tornar um motorista que fatura muito, um verdadeiro expert no transporte privado. Clique agora e garanta sua vaga. Nos vemos lá no grupo.